Infelizmente, mais morte no município de Itacoatiara, dessa vez no bairro da Paz, diante a um tema minucioso: depressão. Muito bom dia, seguidores do portal de notícias LCJ, eu sou Leonardo Biasi. Neste momento são exatamente 7 horas e 46 minutos. É manhã de sexta-feira, 12 de setembro de 2025, e nós vamos atualizando informações, infelizmente, gente, sobre mais uma morte de um jovem no município de Itacoatiara. Nós estamos adotando agora novas medidas de divulgação, né, principalmente sobre o tema depressão aqui no município de Itacoatiara, onde nesse instante nós vamos divulgar apenas a idade, né, deste rapaz, 17 anos. É o segundo caso no mês de setembro, que por coincidência é o mês da prevenção, né, principalmente ao suicídio. E diante a essa temática, que ainda é um tabu, né, a ser falado, né, infelizmente a gente já tem a segunda morte. Agora, nesse momento, se encontra no necrotério aqui do Hospital Regional José Mendes, né? Este jovem de 17 anos, infelizmente, deu entrada hoje pela madrugada, né, dessa sexta-feira, no Hospital Regional José Mendes. Nós tivemos saindo posteriormente da morte do senhor que foi encontrado em óbito na residência lá na 23 do Mutirão, né, e posteriormente, após 1h30 a 2 horas a essa ocorrência, né, infelizmente a gente recebeu ali mais um detalhe desesperador, tá, gente? Vindo por parte aí dos nossos seguidores, né, que um homem, um jovem, né, de 17 anos teria dado entrada na unidade hospitalar do José Mendes, ali praticamente em óbito. Na verdade, eu confirmei que ele entrou em óbito. Já no hospital ele deu entrada em óbito. E posteriormente, né, veio um senhor desesperado, né, que seria ali o avô, o tio, né, do jovem. E no momento ele esteve em desespero, ali sabendo da morte, né, do seu parente. Ele entrou aos prantos aqui no Hospital Regional José Mendes. A gente observa a movimentação aqui na área. Vocês observam aqui os familiares que estão à frente, tá, do Hospital Regional José Mendes. Todos os familiares deste jovem, adolescente, morador do bairro da Paz, né, que foi, infelizmente, mais uma vítima da depressão aqui em Itacoatiara. Tá? A gente observa que estamos numa crescente desses casos, e a partir desse instante estou adotando, né, agora novas medidas. Não divulgaremos mais imagens, tá bom? Fotos e identificação, tá, dessas pessoas. Antes, no portal LCJ de Notícias, nós não anunciávamos, né, desde quando fundamos aqui o portal LCJ de Notícias, não anunciava mais causas de depressão. Posteriormente, a gente observou que seria uma ferramenta importante a gente tratar sobre este assunto, mas que viesse a chamar a atenção das autoridades para que medidas pudessem ser tomadas, né, para salvar essas vidas. Mas a gente observa que não teve êxito, né? E falar sobre o assunto, infelizmente, continuou na mesma situação. Então, nesse momento, eu tomo como decisão, né, que falar sobre a depressão, que ela é presente na nossa sociedade, né, que ela hoje é uma realidade, que muitas pessoas estão doentes, e muitas pessoas estão cometendo esse ato, né, cruel contra si mesmo, tá? E não foi diferente durante essa madrugada aqui no município de Itacoatiara. Não foi diferente aqui na entrada do Hospital Regional José Mendes. O jovem
foi conduzido, né, através, né, de uma motocicleta. Uma pessoa trouxe ele até aqui o hospital e posteriormente começou o desespero, tá, o desespero do Senhor, né? O Senhor que viu ali o seu parente nesse instante aos prantos, e que inclusive as informações que eu tive também acesso, né? Eu estava monitorando toda a ocorrência, né? O Senhor, ele deu entrada, ele veio até a pedra do necrotério posteriormente, onde estava o rapaz, e ele não acreditava. Ele queria levar ali o jovem, ele queria abrir o olho dele, né, para que ele pudesse acordar, mas infelizmente, gente, o rapaz estava em óbito. Ele já deu entrada em óbito aqui no Hospital Regional José Mendes. Então nós vamos aqui atualizando para vocês ao vivo. Tem 2 corpos aqui no local, né? Corpos do senhor, né, que foi encontrado em óbito, tá bom, durante a madrugada. Também ali no Mutirão, na 23 do Mutirão. E agora também o corpo desse jovem de 17 anos apenas, né, que esteve, infelizmente, né, cometendo essa atrocidade. A gente observa ali uma movimentação aqui no necrotério, né? É um fato, uma ocorrência que eu estaria vindo aqui, né, para noticiar durante a madrugada. Era 4 horas aproximadamente. Decidi, né, fazer essa cobertura agora pela parte, né, da manhã, né, informando a sociedade taquatiarense e a todos que acompanham a nossa transmissão, que nós estamos em um mês, né, de Setembro Amarelo, como muitas pessoas, né, estiveram também informando, né. A gente está no mês de setembro e a gente precisa, né, de ações também que possam conscientizar a nossa população. É difícil reverter o quadro, mas a gente precisa, né, que as nossos representantes, eles se mobilizem com ações voltadas, né, para o verdadeiro Setembro Amarelo, né? Que 2 óbitos até o momento neste mês de setembro, tá? 2 perdas diante a depressão. E é importante ressaltar que, se nós formos fazer uma análise das últimas ocorrências que nós estamos transmitindo, se chegarmos aqui em um cálculo, vai ser surpreendente, tá, gente? Porque aumentou significativamente essas ocorrências aqui em Itacoatiara. Tá? Por vezes, uns acham melhor não falar, né, que pode agravar, e por vezes outros acham melhor que sim, tem que falar. Porém, é um tabu, né? É um tabu esses atos depressivos. Aos comentários aqui dos internautas, seguidores do portal CJ de Notícias, mais uma madrugada movimentada, intensa aqui no município de Itacoatiara. Mais uma madrugada onde estive desde até amanhã aqui recebendo detalhes, informações, noticiando para vocês também, seguidores, né, a morte, né, do senhor lá da 23, ele que é lá de São Paulo, né? E que você também pode acompanhar aqui no portal de notícias LCJ essa matéria, tá? Nós tivemos ali ao menos 2 transmissões, né, sobre o caso do senhor que foi encontrado em óbito. Eu pude observar o estado que ele foi encontrado. Realmente o estado dele era muito crítico, avançado estado de decomposição mesmo, tá, gente? O senhor, ele estava ali caído no chão, né, do banheirinho, né, a torneira da pia, ela estava ligada, a TV, né, da casa dele estava ligada, e ele estava caído, né, como se ele fosse ali no momento, né, ele esteve abrindo, né, ali a torneira, ele abriu a torneira para poder ali
né, jogar uma água no rosto, algo do tipo, pois ele posteriormente caiu com toda a vestimenta no banheiro. Ele estava totalmente ali vestido, né, de bermuda tactel e uma camisa, e ele caiu, né, no chão e ficou ali esticado, né, já em decomposição, né, já estava ali a parte facial dele, já estava totalmente inchada, né, muitos bichos também já no corpo. A decomposição do corpo, ela era muito, muito mesmo avançada, tá? Deste senhor lá do mutirão que a gente acompanhou durante a madrugada. O rosto dele, né, praticamente ficou irreconhecível ali pelo estado de decomposição. E diante das circunstâncias, né, a família dele lá de São Paulo, né, está sendo informada, tá bom, sobre essa ocorrência, né, da morte dele. Acompanhando aqui os comentários, Edmundo Silva: é pra frente que se anda, é pra cima que se olha e lutando que se conquista. A Ana Célia: bom dia, Goiatuba. Leon chama, né, também. Tudo bom? Bom dia, meu irmão. Infelizmente, a depressão está sendo tratada como sinal de pouca visão na área da saúde pública. Claíse Souza. Gente, a nossa sociedade, ela está doente. As pessoas precisam conversar, né? Ao menos tentar, né, conversar. Porque as últimas ocorrências, vocês estão observando, a maioria jovens. Vamos fazer um levantamento aqui, bem rápido, me ajudem aí a fazer esse levantamento. Nós tivemos hoje, né, madrugada, bairro da Paz, menino deu entrada aqui no Hospital Regional José Mendes, já em óbito, né, esteve utilizando uma corda ali envolta na região do pescoço. Tivemos o caso Eduardo Braga 2, né, também recente agora no mês de setembro. Tivemos o caso, né, da comunidade da Betel, não é isso? Aqui na altura próxima ali Tiara, né, daquele rapaz também, né, um caso recente, né? Nós tivemos os 2 jovens, que por coincidência, 2 jovens estudantes ali, né? O primeiro esteve cometendo, posteriormente o primo dele, né, também cometeu. Nós tivemos após esse caso mais um outro. Nós estamos falando de uns 6 ou 7 ocorrências aqui. E tem mais, tem ocorrências que eu transmiti aqui de incidentes que ainda tivemos a informação que também foi tentativas contra si mesmo também, como por exemplo incêndios, tá? Outros incêndios agora recentes também, né? Por briga, né, familiar, discussão entre casal, enfim, é algo que ainda, né, por alto, né, a gente conseguiu ali ter uma informação, uma confirmação que também foi por essa maneira, por um ato depressivo. Então nós estamos falando aí cerca de uns 7, 8 recentes, né? Temos mais ainda, né, ocorrências também que eu estou acompanhando aqui em Itacoatiara, e a gente nesse momento chama atenção, um alerta, né? Eu creio que uma caminhada, ela é importante sim no mês de setembro, mas eu creio que uma ação, né, em conjunto, né, com os órgãos, né, uma ação para ouvir, né, as pessoas, convidar aquelas que querem, né, ter uma palavra junto com os grupos, né,
As igrejas também, né, têm um poder, né, não precisa ser um psicólogo, né, não precisa ter ali uma formação específica para você poder salvar vidas, né? Eu creio que uma ação, né, vinda, né, de bom grado, que tenha o objetivo de realmente tentar entender ali o que a pessoa está passando e ouvir e ajudar, é válido, né? Então, como eu digo para vocês, está presente, muito presente mesmo aqui em Taquatiara. A gente está cada vez mais aumentando essas ocorrências em nosso município. E com isso a gente deixa bem claro agora, né, uma das medidas, eu estaria suspendendo as divulgações sobre a depressão, mas eu vejo que é importante a gente poder aqui tratar do assunto e cobrar também, né? Então nós não estaremos mais divulgando dados. Eu tenho uns dados completos aqui sobre o jovem, né? Eu tenho informações, imagens, mas a gente não, o portal LCJ de Notícias não vai mais divulgar a gente os dados das vítimas, entendendo que a gente pode aqui nesse momento, né, também poder aqui divulgar as situações e minimizar os casos, logicamente, e entendendo que a pessoa que esteja passando por um momento difícil não venha cometer tal atrocidade para aparecer em mídia. A Lígia Lopes, até acompanhado pelo psicólogo, ele foi, né? Diz a Lídia, a Lídia Lopes. A Maria Dalcimara diz: mente fraca, tem gente que não tem Deus, fé em Deus. O que houve? Cheguei agora, diz a Et Neves. O que aconteceu mesmo? Mas, Léo, a maioria desses jovens são da periferia e também é onde acontecem muitas coisas. Nem todas, né? A gente observa que temos pessoas que têm estrutura familiar, que têm tudo bom, meu irmão? Um poder aquisitivo, né? Olha, a morte dos jovens da mesma família, primos ali, eles têm estrutura, a família deles tem estrutura, né? O caso recente que nós tivemos agora desse rapaz aí, ele é morador lá do bairro da Paz, né? Eu não sei ainda qual a estrutura familiar dele, né? Mas enfim, nós temos outras ocorrências como do Eduardo Braga. O rapaz tinha uma estrutura, né, familiar também, né? Apesar de ter ali, de acordo com o pai dele, né, em diálogo com o pai do rapaz, né, ele enfatizou aqui para mim que o rapaz ele tinha ali, né, alguns processos, né, conturbados, sim, né, mas o pai não acredita que ele teria cometido isso contra ele mesmo, né? Pai do rapaz, o Eduardo Braga, lá do estado do Pará, né, que entrou em contato, teria falado com o filho às vésperas ali dele ter sido encontrado morto. Mas infelizmente está acontecendo, está presente aqui em Taquatiara, né? A Cidiane Araújo, bom dia. As pessoas têm que se preparar para dar esse apoio, porque muitos já querem julgar a pessoa. A Meire Gama diz que, gente, pare de falar que depressão é falta de Deus, né? Isso não tem nada a ver, né? Pare de ser ignorante. Comentários. Como, mano? Eu tô noticiando aqui. Felizmente tá aí no... Tá... Seu vizinho, é? Pois é, ainda trouxeram de madrugada, né? Ele, né? Vieram de madrugada aqui. É uma doença, né, mano? Felizmente. O vizinho aqui passando, né? Perguntando se a gente foi lá no bairro da Paz, né? Verificar aí a situação da morte do menino. Desde madrugada eu já tenho essas informações. Estou levantando aqui, né, os detalhes. Bom, vocês podem ver, né, que a família em si, né, a família quando
ela se depara, é um choque, né? Principalmente quando é adolescente, né? Quando se tem uma faixa etária de jovens, né? E foi o caso de ontem. O senhor aqui, no momento que ele viu, né? Na verdade, ele chegou praticamente cego aqui no Hospital Regional José Mendes. Cego de que modo de dizer, né? Ele entrou na porta, empurrou ali algumas pessoas e gritando, querendo ver o jovem, né? Desespero, gente, desespero. O rapaz disse que foi muito triste aqui o momento que ele chegou. Né? E posteriormente, quando o corpo baixou, ainda estava pensando até em dar um medicamento para ele aqui no hospital, mas ele era resistente. Tá? Quando ele foi junto ao corpo do jovem, lá atrás, a cena foi mais chocante ainda. Ele tentava abrir o olho dele, chamava ele para ele ir embora, abriu a saca onde estava o corpo do jovem, né, e queria levar ele para casa. Ele não acreditava naquilo, então a pessoa teve, né, uma bala emocional muito grande, né? E ele não acreditava naquilo que estava acontecendo com esse rapaz, tá, com esse adolescente de 17 anos, lá do bairro da Paz. Chegou a alguns questionamentos também para saber, né, no momento, como vocês sabem, teve 2 mortes no bairro da Paz, e questionamentos, né, para saber se realmente foi isso que ele fez contra si mesmo, né, ali, ou se teve alguma intervenção, né, de outras pessoas, né, e confirmaram para a gente que não, que realmente foi ato depressivo. Então, ele é mais um jovem, né, dos vários que estão aqui durante esses períodos, né? E no mês, tá? No mês do setembro a gente tem 2 mortes, tá, gente? Por ato depressivo. Nós vamos aqui em direção, nesse instante, ao necrotério. Toda a família se encontra aqui no local, tá? A gente observa ali que tem amigos, familiares. O corpo dele não foi liberado, tá? Ainda. O corpo dele ainda está aqui no necrotério, ainda não tem autorização de liberação. Não sabemos qual vai ser os procedimentos, né, que vão ser realizados, tá? Pois como ele deu entrada em óbito, morto, e ele é morador lá do bairro da Paz, não sabemos qual vai ser ali a ordem, né, da polícia e a ordem da equipe médica, né, se ele vai para Manaus, né, para realmente ali confirmar, né, as causas da morte, ou se ele vai ser liberado aqui mesmo no José Mendes. Até o momento, o médico não, né, laudou, o médico não deu aí o parecer, né, o documento amarelo para a liberação do corpo do jovem, né, e foi desde a madrugada. Vocês observam que a família está aí tentando essa liberação do corpo, né, por aqui mesmo, por Itacoatiara. Léo, tem foto, Matheus? Matheus, eu acabei de informar aqui, ao vivo, né, que agora em atos depressivos a gente não vai mais estar expondo fotos, tá, em vida da vítima, e nem nome completo, tá? Nem as iniciais, nada, tá, gente? Então, foi uma das medidas a qual foram tomadas. Contei um pouco aqui, né, de como que nós trabalhamos aqui no portal, né? Inicialmente, da fundação do portal, era 100%, a gente 100% vetado todas as transmissões, né, envolvendo depressão. A gente não divulgava. Inclusive teve casos que
estiveram acontecendo aqui na cidade, pessoas bastante conhecidas, né? Vou dar um exemplo para vocês, né, da filha da professora, que inclusive hoje abriu uma fundação, né, e trata assuntos pertinentes à depressão, que é da Suelen Maia, né, que hoje tem um Instituto Suelen Maia, né, que foi criado pela própria mãe da Suelen. Na ocasião, a gente não esteve divulgando esta ocorrência, foi lá no conjunto habitacional, aí na estrada, e fora outros inúmeros que nós tínhamos. Então, os casos foram acontecendo, observei que poderia chamar a atenção, né, das nossas autoridades também, expondo, né, ocorrências que estão acontecendo em Itacoatiara, e a gente retornou nesses tempos, né, falando sobre as ocorrências, mas infelizmente não tivemos retorno previsto, né, que é ações, né, para que possam impedir, né, esses atos, ou que possam atender, né, ao público em geral, né, que esteja passando por essa condição, né, que por muitos é considerada uma doença, né, a depressão. Então, tomamos agora uma nova linha editorial aqui para vocês, seguindo a não divulgação de fotos, nomes, entendendo, né, que muitas das vezes as pessoas, né, cometem também um ato, né, com o objetivo, né, não somente de estar ali naquela depressão, mas também de estar sendo divulgado, tá bom? Então, já fiquem cientes, né, que a gente não vai mais divulgar fotos, nomes. Vera Santos, depressão é coisa séria. Às vezes a pessoa tá do nosso lado sorrindo, mas por dentro tá pedindo socorro. Pessoas assim têm que ter atenção, né, companhia, muita conversa, né, e ter muita fé. Se você não tiver paciência, né, diz o Wagner. Lígia Lopes, levante mesmo essa questão, Léo, você é a nossa voz. Comentários de Cleonice Moraes, bom dia, Léo, Deus abençoe seu dia, obrigado. Matheus Monteiro, tá, mano, tudo bem então, obrigado aí pela compreensão, Matheus. A realidade hoje, Matheus, aqui tá alarmante em Itacoatiara, olha. Nunca acompanhei um período tão em alta, em crescente como agora, como nós estamos acompanhando. Tudo que está acontecendo envolve depressão. Até incêndio que a gente está acompanhando ultimamente envolve a depressão, os atos depressivos. Teve 2 incêndios que eu já acompanhei agora, inclusive nesse mês, tá? De atos depressivos. Então, realmente está alarmante, né, a situação. Levante Giovanni Rodrigues, bom dia, Léo, cheguei agora, o que está acontecendo, amigo? Eu estou divulgando uma ocorrência, Giovanni, que eu fui acionado durante a madrugada aqui no Hospital Regional José Mendes, informado sobre uma pessoa que teria dado entrada, né, já em óbito aqui no Hospital Regional José Mendes, vindo lá do bairro da Paz. Né, diante das circunstâncias, eu estaria aqui a caminho, né, do hospital para a gente acompanhar essa situação, né, e verificar ali o que realmente, né, estava acontecendo, né, pois relatos davam conta que ele teria sido encontrado com uma corda envolta ali ao pescoço. E como a gente está acompanhando uma zona de conflito, né, ali no momento, poderia haver ali alguma possibilidade de algum atentado ali, uma tentativa, né, de homicídio, né, porém, posteriormente, né, as informações deram conta que não, na verdade, foi mais um ato depressivo aqui em Itacoatiara de um jovem de 17 anos. 17 anos. Então, posteriormente, a gente foi recebendo as informações, como eu disse, né, desde a madrugada
Eu estou aqui divulgando para vocês, né? Novamente, foi mais uma madrugada que não tive ali como descansar, né? Teve a situação do senhor, né, que morreu lá na 23, que é de São Paulo, né, um policial já aposentado, e posteriormente 2 horas, 1h30 a 2 horas, teve o caso desse jovem, já 4 horas da madrugada, a entrada dele aqui tá no hospital. A Aurora disse que não é só aí não, né? Ontem aqui na região onde eu moro foram 2 concluídos e um que o policial deu tempo de agir. Pois é, Aurora. A nossa cidade, ela é relativamente... A população não é tão grande, né? Os atos, eles não são tão incisivos, né? Para vocês terem uma ideia, antes não tínhamos tantas mortes, né? Em Itacoatiara. Só que Itacoatiara foi aos poucos, né, evoluindo e acontecendo, né, que realmente a gente está vendo cada vez mais essa situação. E com relação à depressão, tenho 5 anos aqui de portal, né, e 5 anos eu nunca vi um período tão intenso quanto esse. E como a gente está no mês de Setembro Amarelo, né, inclusive nós estamos na semana do trânsito, tá? Para quem não sabe, nós estamos na semana do trânsito. Eu fui convidado também para que eu pudesse participar, uma vez que eu acompanho incisivamente esses acidentes, né? De algumas campanhas que estão mobilizando, uma autoescola está mobilizando uma ação, tá? Durante essa semana do trânsito, e vai finalizar nessa ação com o sorteio de 2 capacetes para estimular as pessoas a usarem capacete, incentivar, né? E até o momento a gente está na semana do trânsito, a gente não observa nenhuma movimentação, né? Porque as datas, elas são comemorativas, né? Então é uma maneira de poder mostrar que realmente está acontecendo. A gente não tem nenhuma movimentação ainda, né, sobre uma ação, tá, de trânsito da Itacoatiara. Por isso que também eu enfatizo aqui, né, que não é só falar também, não é só fazer uma caminhada, mas é poder ali, né, agir. A Maria Berger, depressão é a irmã gêmea da destruição. Bom dia, acompanhando aqui do Paraná, Deus abençoe o seu trabalho. Bom dia, Hortêncio, Clemilson Macedo. Tá? Para quem não acompanhou nossas transmissões durante a madrugada, sugiro que você retorne na nossa timeline. Temos 2 transmissões, tá bom, sobre ocorrências aqui na cidade. Né? Um senhor foi encontrado morto no bairro do São Francisco, né? Na comunidade ali do Mutirão, na rua 23 do Mutirão. Tudo aconteceu quando os vizinhos identificaram o forte odor que vinha da residência. Há cerca de aproximadamente 3 dias, né, o homem estava em óbito. A vizinhança desconfiou pelo fato dele não aparecer mais, sendo que ele era bem reservado, mas mesmo assim ainda saía, né, de sua casa. E conforme o odor foi aumentando, eles estiveram acionando a polícia e ao adentrar encontraram o homem em óbito no banheiro. Esse senhor já estava em estado avançado de decomposição, né? A parte facial do corpo, do rosto dele, né? O rosto especificamente estava totalmente em avançado estado de decomposição, gente. Eu pude ver ali, eu observei, a situação dele era muito crítica já. Corpo se decompondo, né? E posteriormente recebi a informação dessa ocorrência também, que eu estou divulgando agora. Então é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui e a qualquer momento a gente retorna. São 8 horas e 20 minutos. É sexta-feira, 12 de setembro de 2025. E continuamos aqui a levar as informações no portal de notícias LCJ. Muito obrigado pela sua audiência e acompanhe as imagens da nossa saída aqui do hospital.